Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Rock in Rio, a história do maior festival de música do mundo, que é um livro publicado em 2011 pelo Luiz Felipe Carneiro. O Luiz é jornalista e esse daqui é um livro que surge de alguns trabalhos que ele foi fazendo durante o seu curso de jornalismo, daí ele foi ampliando isso de modo a contemplar as 3 primeiras edições do festival, quais sejam a de 1985, a de 1991 e a de 2001. Eu lembro que essas duas últimas eu tinha visto alguns trechos pela televisão, sobretudo na de 91. Eu me lembro bastante de quando eu vi o Prince e aquilo gerou um fascínio em mim, porque ele dançava, ele tocava guitarra, enfim, e aquilo me chamou bastante a atenção. E na edição de 2001, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção foi o show do Neil Young, aquela coisa toda, ele com a guitarra ali, aquilo me gerou um fascínio tão grande que eu falei assim, não, eu preciso participar disso de algum modo. O que acontece que o tempo foi passando, eu já estava assim descrente de que eu participaria de algum Rock in Rio, mas ainda assim a vontade estava lá adormecida. Eis que 10 anos depois da terceira edição do festival, o Luiz vai ao programa do Jô Soares dar uma entrevista por ocasião da publicação aqui deste seu livro. E eu assistia bastante ao programa do Jô, então eu estava assistindo, vi a entrevista e falei assim, nossa, que coisa interessante. E resolvi comprar o livro e é claro que ele despertou ainda mais essa vontade de participar de tudo aquilo. E pensando nisso, então, eu resolvi reler este livro, uma vez que nós estamos aí nos aproximando de mais uma edição do festival, ainda que desde 2015, se não me engano, esse evento ele foi assumindo novos contornos que se afastam um pouco do meu gosto pessoal, mas ainda assim eu entendo a importância, a relevância de certos artistas que compõem o line-up de hoje em dia para a indústria musical brasileira e internacional, enfim. E por mais que não me agrade mais, eu continuo achando que é um tipo de experiência absolutamente válida, porque, enfim, tudo aquilo que envolve música eu acho que vale a pena ser comentado. E é, inclusive, por conta disso, então, que eu venho abordando essa temática, ou artistas que, de certo modo, gravitam em torno da temática musical com uma frequência cada vez maior aqui neste canal. Seja lá falando do Bob Dylan ou falando da Patti Smith e ainda de outras coisas que virão daqui pra frente. Como vocês percebem, eu estou um pouco rouco, mas não tem problema, a gente vai tentando fazer o vídeo assim mesmo. Então, para você aí que, enfim, vai participar do festival esse ano, eu acho que vale a pena você dar uma conferida aqui, e por conta disso, então, é que eu resolvi fazer esse vídeo indicando o livro. E percebe-se durante essa leitura que este livro exigiu um tipo de trabalho, exigiu um tipo de pesquisa bem abrangente e que desse conta de fazer exatamente isso que vem dito aqui no subtítulo da obra, que é uma história do Rock in Rio, desde a sua primeira edição, em 1985, até a mais recente, quando da publicação do livro, que tinha acontecido lá em 2001. Evidentemente que o autor entrevistou muita gente para poder compor essa sua narrativa, mas além disso, durante a leitura do livro, fica visível que nós estamos falando de uma pessoa que realmente gosta deste tema, o que acaba dando um ritmo mais fluido ao texto. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de um livro biográfico, mas que ele é escrito de modo que parece que nós estamos ali conversando com o Luiz Felipe Carneiro. Então, por mais que exista uma série de detalhes técnicos e burocráticos envolvendo o festival, ainda assim tudo é descrito de maneira tão simples, digamos, simples no bom sentido da palavra, que parece mesmo que nós não estamos lendo uma biografia, mas sim que nós estamos conversando com um conhecido que sabe bastante sobre a história do festival. E para além dessa fluidez do texto, outra coisa que chamou a minha atenção ao longo da leitura foi a generosidade que o autor tem para com o seu leitor. Porque assim como o próprio autor,
Presume-se que quem vá ler o livro tenha o mínimo interesse em música de maneira geral e em rock particularmente. Graças a isso, então, o Luiz soube estruturar muito bem cada capítulo do livro de modo a gerar no leitor a expectativa para saber como foi cada um dos shows e, ao mesmo tempo, construir uma narrativa que mantenha o nosso interesse. Ou seja, por mais que você queira saber um pouco sobre como foi cada uma das apresentações de cada uma das edições do Rock in Rio, esse narrador aqui sabe construir muito bem a narrativa que precede as resenhas de cada show, de modo que você se interessa pelos detalhes mais burocráticos, tanto quanto se interessa também pelos resultados de tudo isso. E aqui eu já aproveito então para poder falar um pouquinho sobre a estrutura do próprio livro. Mas antes disso eu preciso fazer um parêntese e chamar a atenção para a edição. Né? Esse livro ele foi publicado pela editora Globo e ele tem um trabalho estético muito interessante porque você tem aqui um monte de fotografias ao longo de todo o livro e ele é absolutamente... Porque é aquela coisa, né? Você está lendo o livro, mas você também quer se sentir ali naquele ambiente. E eu acho que as fotografias, nesse sentido, elas ajudam bastante nessa imersão. Então foi uma feliz escolha, não sei se do autor, não sei se de seus editores, em colocar esse monte de fotografias aqui, porque isso ajuda você a visualizar mesmo como foi cada show e coisas do tipo. Mas voltando aqui a falar sobre a estrutura do livro. Ele é dividido então em 3 partes, cada uma dessas partes se dedica a uma das 3 primeiras edições do Rock in Rio, e cada uma dessas 3 partes começa com alguns capítulos sobre os antecedentes de cada uma das edições. E nesses pequenos capítulos, então, o autor vai tratar aqui das motivações do idealizador do festival, que é lá o empresário Roberto Medina. Ele vai tratar aqui nesses capítulos iniciais de toda a burocracia envolvendo os trâmites legais para tirar o projeto do Rock in Rio do papel. Ele vai falar aqui de como que foi para o Medina estabelecer os contatos com aqueles músicos convidados a participarem do festival. Ele vai tratar aqui de todo o processo de construção da cidade do rock e etc e tal. Ao mesmo tempo em que o Luiz fala detalhadamente de todo este processo, e aqui percebe-se que devem ter sido longas as entrevistas com o Medina e com outras pessoas direta ou indiretamente envolvidas aqui no Rock in Rio. Então, ao mesmo tempo em que vai falando detalhadamente de tudo isso, o Luiz Felipe Carneiro também vai contextualizando aquilo que estava acontecendo no Brasil, tanto do ponto de vista musical, com o surgimento de bandas importantes dos anos 80, quanto do ponto de vista, por exemplo, social e político, com alguns comentários, por exemplo, sobre o fim da ditadura e aquele processo de abertura política pelo qual o Brasil estava passando mesmo quando da primeira edição do festival. E só então, depois de apresentar todo esse cenário, tanto macro em termos de Brasil, quanto micro pensando em tudo aquilo que envolveu diretamente o festival, é que o autor finalmente vai começar a falar um pouquinho sobre os shows de cada uma das 3 edições que ele se propõe aqui a comentar. E aqui vai outro ponto para a generosidade deste autor, porque ele fala de todos os shows de cada um dos dias de todas as 3 edições de 85 a 2001. Tudo isso acaba sendo narrado aqui com uma riqueza de detalhes que permite ao leitor saber, por exemplo, que a ideia do primeiro Rock in Rio surgiu quando o Medina já estava ali desistindo do Brasil, ele estava pensando em se mudar para os Estados Unidos com a sua família. E daí é muito interessante o modo como o livro começa e o modo como nos é dito essa ideia que o Medina teve. Então, na página 22 dessa minha edição é dito o seguinte: Medina teve a ideia de criar um movimento que mostrasse o Brasil ao mundo, aproveitar a época de transição entre o governo militar e a democracia e o momento em que a juventude queria ir para a rua. Promoveram um arrobo de confraternização jamais visto antes. Não um simples show. O projeto revigoraria a imagem da cidade do Rio de Janeiro como um centro cultural.
E é com isso, então, que percebe-se a dimensão política de um evento como um Rock in Rio em 1985. Afinal de contas, nós estamos falando de um Brasil que desde 64 vivia sob uma ditadura. Não por acaso, o primeiro verso a ser cantado na primeira edição do Rock in Rio foi Desperta América do Sul, lá pelo Ney Matogrosso. Tanto é assim que o Rock in Rio não era visto pelos organizadores como um simples festival, mas como uma grande festa, como é dito aqui em alguns momentos, e é por isso, por exemplo, que o público recebeu muita iluminação ao longo dessa primeira edição, para dar mesmo essa ideia de que este público fazia parte do show, que o público era tão importante quanto aqueles artistas que estavam ali, porque sem o público também o festival não aconteceria. Então, ao longo do livro, também nos é dito aqui, por exemplo, que a segunda edição do festival estava prevista para acontecer em julho de 1990, só que graças ali à implementação do Plano Collor e ao sequestro do Medina em 6 de junho de 1990, tudo foi adiado para janeiro de 91. Aqui nós também ficamos sabendo que a terceira edição teve uma preocupação social muito grande, tanto é assim que o Rock in Rio de 2001 abriu com 3 minutos de silêncio para que as pessoas refletissem um pouco sobre a paz, dando, e para além desses 3 minutos, que foi um ato mais simbólico, digamos, grande parte do valor arrecadado com os ingressos também foi doado para instituições de caridade e coisas do tipo. Ou seja, por mais que o Medina sempre tenha mirado nessa questão mais musical, ele nunca perdeu de vista a questão política, seja lá na edição de 1985, seja na edição de 2001, que é a última a ser comentada aqui. Para além disso tudo, nós ficamos sabendo também aqui ao longo dessa leitura, graças à quantidade de detalhes que o Luiz Felipe Carneiro foi colocando neste seu livro, que muitas vezes mais difícil do que arranjar dinheiro de patrocinadores foi convencer esses artistas, sobretudo na primeira edição do festival, a tocarem no Brasil, porque nós estamos falando de um país que não fazia parte da rota comercial do ramo da música. E com isso fica clara a importância do Rock in Rio para a indústria musical brasileira, visto que depois de 1985 é que essa indústria foi de fato se profissionalizando, porque antes era tudo que beirando quase que um amadorismo tão grande que vários dos equipamentos de som e de iluminação que foram necessários para a primeira edição do festival tiveram de ser importados, porque nada daquele porte tinha sido feito no Brasil até 1985. Além disso também, outro problema que aconteceu, dessa vez mais durante a primeira edição mesmo, foi com o som, porque os técnicos de som brasileiros não eram tão capacitados quanto os técnicos de som estrangeiros, porque eles estavam acostumados, ou mais acostumados, com aquele tipo de tecnologia. De modo que logo surgiu ali toda uma história de que os artistas brasileiros estavam sendo boicotados, porque o som de bandas brasileiras sempre tinha uma qualidade muito inferior àquela que acontecia durante as apresentações de cantores e de bandas internacionais. Então nos é dito aqui como se deram todas as negociações sobre os cachês, nos é dito aqui todos esses detalhes dos shows, das produções em si. Nós ficamos sabendo aqui ao longo da leitura também de várias fofocas de bastidores, de histórias sobre a estadia desses artistas no Rio de Janeiro. Nós ficamos sabendo aqui também um pouquinho sobre como que o público reagia a cada show e daí por diante. E tudo isso acaba ajudando na fluidez do texto, já que assim ele não se torna excessivamente técnico. Então, mesmo quando o Luiz Felipe Carneiro está falando de todo o trâmite burocrático envolvido na assinatura dos contratos, ele faz isso de modo que, como eu disse para vocês no início desse vídeo, parece que a gente está conversando com uma pessoa sobre um tema qualquer que ela domina de certo modo. Mas dentre essas várias informações que nos vão sendo passadas ao longo da leitura, aquelas que mais chamaram a minha atenção, pelo menos eu que sou uma pessoa meio curiosa, foram mesmo as exigências e as esquisitices de cada um dos artistas convidados aqui. E tudo isso poderia muito bem aparecer no livro como um capítulo à parte e com um número expressivo de páginas, diga-se.
Haja vista, por exemplo, os chiliques do Fred Mercury na edição de 1985, ou ainda os chiliques do Prince na edição de 1991. Ou seja, desde aquele primeiro verso cantado pelo Ney Matogrosso na edição de 1985 até os últimos momentos do show do Red Hot Chili Peppers na edição de 2001, tudo aquilo que aconteceu de mais interessante, de mais emblemático nessas 3 edições nos é narrado. E sempre fica aquela sensação de que muitas outras coisas acabaram não entrando aqui nessa versão final do texto. E é claro que isso evidentemente aconteceu, porque nem tudo que você pesquisa você consegue colocar ali no texto final. E além disso tudo, a organização deste livro deixa claro como se deu o desenvolvimento desse festival ao longo dos anos, quando nós pensamos nessas 3 primeiras edições, o que é uma coisa muito interessante, você perceber como que foi aquele processo de tirar do papel a primeira edição e como tudo foi relativamente mais fácil, porque as pessoas estavam mais experientes quando nós pensamos na edição de 2001. E daí é claro que hoje em dia a coisa deve estar mais fácil ainda, não desmerecendo o trabalho das pessoas hoje em dia, mas enfim, comparando aquilo que se deu em 85, é claro que hoje em dia o Rock in Rio já é uma marca registrada, digamos, então já é uma coisa, um festival conhecido mundialmente, o que ajuda bastante nesse processo de contratação e etc. E ainda pensando no modo como o livro é organizado, talvez o que tenha mais me chamado a atenção ao longo dessa leitura seja a escolha do gênero textual por parte do autor, porque principalmente nos capítulos dedicados aos shows, o livro é escrito como um diário mesmo, no qual o autor vai comentando um pouco sobre cada show, no qual o autor vai avaliando o desempenho dos cantores e a resposta do público. Ele vai falando sobre como que estavam as condições climáticas daqueles dias de cada uma das edições do Rock in Rio e como esse clima atrapalhou ou não alguns momentos do festival. Além disso, o autor relembra, e talvez esses trechos também sejam bem interessantes, alguns momentos importantes até para a história do Brasil mesmo, como por exemplo a eleição do Tancredo Neves em 15 de janeiro de 1985, e tudo isso acaba garantindo, assim como as fotografias, como eu já citei para vocês, a imersão do leitor nessa história toda, de modo que parece que eu estive lá nessas 3 edições aqui. Tamanho é o número de detalhes e a perícia do autor ao juntar em um único texto coeso o resultado dessa pesquisa que ele fez e que, é claro, deve ter dado um trabalho do cão. Ao longo dessa minha leitura, eu fui pensando bastante, por exemplo, nos livros da Svetlana Alexievich, que é uma jornalista bielorrussa ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015. Porque lá nós temos também um tipo de texto que se aproxima do texto jornalístico, só que lá as entrevistas que a autora foi fazendo ao longo do processo de confecção de cada livro, você tem essas entrevistas como blocos textuais individuais que ajudam a compor um todo coerente. Pois bem, aqui o autor, o Luiz Felipe Carneiro, por mais que ele não indique que ele está entrevistando o Medina, ou que ele está entrevistando o Amin Kader para poder falar um pouquinho dessas informações, ainda assim você percebe esse ruído da entrevista ao fundo da leitura, só que tudo isso é posto de maneira absolutamente orgânica em um único texto, o que ajuda em toda aquela coisa da imersão, em toda aquela coisa da fluidez do texto e por aí vai. Como eu disse, então tudo isso acaba ajudando a criar essa impressão de que eu estive lá nessas 3 edições aqui comentadas. Mas como eu não estive, eu vou dizer aqui os 5 shows que eu mais gostaria de ter presenciado dentre essas 3 edições aqui comentadas. São eles então: o show do Ney Matogrosso, abrindo a edição de 85, evidentemente eu acho que não teria como escapar dessa vontade de estar lá, assim como não teria como escapar da vontade de estar no show do Queen, que foi um show antológico, diga-se de passagem. Também gostaria muito de ter estado no show do Yes, que encerrou lá a edição de 85,
Agora, na edição de 91, eu gostaria muito de ter visto o show do Prince, porque, enfim, como eu falei para vocês, aquilo tudo despertou, assim, um interesse muito grande em mim. Eu nem sei mais quantos shows eu falei aqui, mas para encerrar, eu gostaria de citar da edição de 2001, o show da Cássia Eller e o show do Neil Young, que também foi uma coisa, assim, que me deixou embasbacado quando eu vi aquilo tudo pela televisão. Mas enfim, então fica aqui a minha recomendação dessa leitura. E para além deste livro, eu indico também a leitura de um outro chamado Metendo o Pé na Lama, que é um livro do Cid Castro que se dedica aos detalhes sobre a produção da edição de 1985 do Rock in Rio. Então fica a indicação daquele livro como leitura complementar, digamos. E para você aí que vai ao Rock in Rio deste ano de 2019, ou para você aí que não vai, mas que se interessa pela edição, ou que você, enfim, vai acompanhar pela televisão, ou seja lá o que for, ou simplesmente se você aí gosta de música, ou mesmo que você não goste de música, mas queira aí ler um bom livro para poder passar o tempo, fica a minha indicação deste livro aqui, do Luiz Felipe Carneiro. Eu só não sei se é fácil de encontrar hoje em dia. Eu me lembro que até algum tempo ele estava meio esgotado, as pessoas cobravam muito caro, mas se você encontrar este livro aí em algum lugar, eu acho que vale muito a pena você dar uma chance a ele. Faz o seguinte, antes de você comprar, se você estiver assim pessoalmente com o livro, dê uma folheada, leia algumas coisas para você poder se convencer aqui do quão boa é esta narrativa. E antes que eu me esqueça, é claro que vocês já sabem disso, mas o Luiz Felipe Carneiro tem um canal aqui no YouTube em que ele fala sobre música. E é uma coisa muito engraçada porque durante muito tempo eu acompanhei o canal do Luiz sem saber que aquele Luiz era esse Luiz aqui. Até que um dia, faz pouquíssimo tempo, assim, questão de, sei lá, menos de um ano, eu estava assistindo um vídeo e ele, não, porque é o meu livro do Rock in Rio. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí depois eu peguei o nome dele, Luiz Felipe Carneiro. Aí eu olhei para o livro aqui na minha estante e falei, gente, é o mesmo cara. E o engraçado é que eu fui ver aqui durante essa minha leitura, mas tem uma foto do Luiz aqui na orelha do livro. E eu não tinha ligado uma pessoa a outra, mas enfim, que no fim das contas era a mesma pessoa. Mas enfim, se você aí não conhece o canal do Luiz, coisa que eu acho difícil, fica aqui a minha indicação, sobretudo para você aí, que assim como eu, gosta de música e etc. Inclusive, eu tenho um gosto muito parecido com o do Luiz para a música, o que acaba ajudando ainda mais nesse processo de se reconhecer aqui nessa narrativa, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!